Olá galera, essa é a questão 18 do município de São Bernardo do Campo do ano de 2018. Vamos dar uma olhada no enunciado? Ele diz o seguinte: para participarem de um torneio, os 40 alunos da sala A e os 36 alunos da sala B serão divididos em grupos, de modo que cada grupo tenha o mesmo número de alunos no maior número possível. Sabendo que cada grupo só pode ter alunos de uma mesma sala, o número total de grupos que poderão ser formados com esses alunos é. Então, quais informações ele deu para a gente aqui? Ele fala que na sala A, ela tem 40 alunos e que na sala B são 36 alunos. Ele fala que essas salas serão divididas em grupos e cada grupo tem que ter o mesmo número de alunos e ele quer justamente a configuração em que se tenha o maior número possível de alunos em cada grupo, tudo bem? E aí, ele fala que cada grupo tem que ter só alunos da mesma sala e pergunta então qual que vai ser o número total de grupos, tudo bem? Vamos lá. Nesse caso aqui a gente vai fazer o seguinte. Então, como ele fala que para cada grupo ele tem que ter o mesmo número de alunos e que esses alunos têm que ser da mesma sala, eu vou fazer uma análise um pouquinho separada. Então, vou fazer uma análise primeiro do que ocorre na sala A. A sala A, ela tem 40 alunos. Então, galera, como que eu poderia descobrir as possibilidades que eu tenho para cada grupo? Ou seja, para o número de alunos por grupo. Vamos pensar uma possibilidade aqui. Eu poderia ter 2 alunos por grupo? Bom, se eu tenho 40 alunos e eu tiver 2 alunos por grupo, eu teria então 40 dividido por 2, eu teria então 20 grupos de 2 alunos. Então, eu poderia ter 2 alunos por grupo, por exemplo. Eu poderia ter 3 alunos por grupo nesse caso? Não, né? Por quê? Se são 40 alunos no total e eu vou dividir em 3 alunos por grupo, então se eu fizer 40 dividido por 3, eu não vou ter um valor exato. Então, 3 não seria uma possibilidade. Eu poderia ter 4 alunos por grupo? Bom, se são 40 alunos, 40 dividido por 4, eu teria 10 grupos de 4 alunos, então seria uma possibilidade. Então, reparem que, basicamente, a quantidade de alunos por grupo que eu tenho que ter tem que ser um divisor de 40. Então, poderia ter 5 alunos por grupo? Sim, porque se eu fizer 40 dividido por 5, eu vou ter, então, 8 grupos de 5 alunos. E aí, eu vou simplesmente pegando os divisores. Então, eu vou ter aqui 2, 4, 5. Então, 6 é um divisor de 40? Não, então não poderia ser. 7 não pode ser. O 8 pode ser. O 10 pode ser, então poderia ter 4 grupos de 10 alunos. Eu posso ter aqui, então, 20 e eu posso ter também 40. 40 alunos por grupo seria como se eu tivesse só um grupo, que é a sala inteira, né? O que no contexto aqui não faria muito sentido, mas é só para a gente entender as possibilidades, então, para essa sala A. Agora vamos ter a mesma ideia para a sala B. Então, se eu fizer aqui a sala B, eu vou ter então um total de 36 alunos. Então, quais são as possibilidades de alunos por grupo nessa sala B? Vamos lá. Eu poderia ter 2 alunos por grupo? Sim. 36 dividido por 2 me daria 18, ou seja, eu teria 18 grupos de 2 alunos. Eu poderia ter 3 alunos por grupo? Sim, 36 dividido por 3 me dariam 12 grupos de 3 alunos. E aí, de novo, a gente vai pegar os divisores. Então, o 4 é um divisor do 36, o 6 é o divisor de 36, o 9 é um divisor do 36, o 12 também é um divisor e o 36 também é um divisor. Então, a gente teria essas possibilidades aqui. Aliás, faltou uma, né? A gente poderia ter também o 18, né? Que seriam 18 alunos por grupo, então a gente teria 2 grupos de 18 alunos. Tudo bem? Só que, galera, o número de alunos por grupo tem que ser o mesmo na sala A e na sala B.
Então, eu vou ter que pegar os divisores comuns. Então, quais são os divisores comuns? Vamos lá. Quais seriam as possibilidades para as duas salas ao mesmo tempo? Eu poderia ter, por exemplo, o 2. Então, ó, reparem que a gente tem aqui ó, o 2 e o 2. Eu poderia ter também o 4. Eu poderia ter também, vamos lá, o 4, o 5 não aparece nos dois, o 8 não aparece nos dois, o 10 também não aparece nos dois, o 20 também não e o 40 também não. Isso quer dizer então que o máximo de alunos que eu vou poder ter por grupo aqui vai ser de 4 alunos por grupo. E aí, galera, a pergunta dele não foi a quantidade de alunos por grupo. A quantidade que ele perguntou aqui foi do número de grupos. Pô, professor, mas aí você tem duas possibilidades. Você pode formar grupos com 2 alunos e você pode formar grupos com 4 alunos. Aí entra outra parte que ele deu pra gente aqui no enunciado. Ele fala pra gente que cada grupo tem que ter o maior número possível de alunos dentro dessa condição que a gente viu. E aí, entre os dois, o maior número de alunos por grupo vai ser de 4. Então, a gente sabe que cada grupo vai ser de 4 alunos. Então, na sala A, quantos grupos eu vou ter? Na sala A gente vai ter 40 dividido por 4. Então, na sala A, a gente vai ter 10 grupos. Na sala B, são 36 alunos. E aí, se cada grupo tem 4 alunos, a gente vai ter, então, 36 dividido por 4. Então, a gente vai ter um total de 9 grupos. Então, juntando as duas salas, a gente vai ter aqui um total, de 19 grupos. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui como alternativa correta a alternativa A. Tudo bem, pessoal? Bom, vocês já sabem, se ficar alguma dúvida, deixem aí para mim nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.